André, deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente me pediu para fazer essa pergunta ao André, então é lógico que a gente não podia atravessar essa live para poder falar. E eu acho que o fato de muita gente perguntar sobre o que eu vou falar agora tem muito a ver com talvez a falta de informação, talvez uma melhor comunicação da SAF com o Botafogo sobre o fato, talvez fizesse com que as pessoas não tivessem essa demanda por essa pergunta. O que acontece? A gente sabe que quando o John Textor entra no Botafogo, ele entra com um contrato que dá ao clube 10%, e o Conselho Fiscal, junto com outras instituições aí, né, a presidência do clube e tudo mais, tem o dever de fiscalizar as contas da SAF do Botafogo. Se eu estiver falando alguma besteira, depois você pode me corrigir. E é claro que o John Textor, quando ele entra no Botafogo, ele entra sendo solidário da dívida da associação. Portanto, ele tem um compromisso de pagar essa dívida que está toda equacionada aí no médio e longo prazo, regime centralizado de execução trabalhista, é regime centralizado de execução civil, você tem o refis federal, enfim, ele fez o dever de casa, refis municipal também, já teve grandes pagamentos de dívidas históricas do Botafogo, a questão do ISS do Botafogo, uma série de questões muito bacanas. Acho que ninguém tem a menor dúvida de que o endividamento do Botafogo hoje está muito bem tratado, bem como as receitas do Botafogo também estão muito bem tratadas. O Textor pega o Botafogo tendo 120 milhões de receita, e na realidade hoje o Botafogo estima que vai fechar 2024 na casa dos 500 milhões de receita, sem falar a venda de jogadores. O Textor chegou a dar uma entrevista onde ele disse que pretende vender 100 milhões de euros em jogadores. Então, assim, isso tudo faria o Botafogo entrar na casa do bilhão de faturamento. Vamos ver se essas coisas de fato vão se confirmar. Mas tudo isso eu estou dizendo para dar o contexto à pergunta que vai ser feita. Existiu um empréstimo da SAF junto à XP, salvo engano, a XP, de 300 milhões de reais. Pergunta, que empréstimo é esse? Por que foi feito? Qual foi o destino desse dinheiro? Foi para capitalizar outros clubes do grupo? Esse dinheiro foi alocado dentro do Botafogo? O que o Conselho Fiscal sabe disso? Está tudo bem? Não tem problema nenhum fazer empréstimo? Excelente pergunta. Mas primeiro eu gostaria de contextualizar o nosso momento. Eu tenho dito, Manel, Luiz e a todos da família botafoguense, que esses 3 anos e meio, né, que a nossa gestão é de 4 anos no Botafogo Social, né, está terminando agora em dezembro, então 1 ano preparando para uma SAF e 2 anos e meio da SAF. Então o conjunto da obra Botafogo de Futebol e Regatas e SAF Botafogo, esse conjunto, em 3 anos e meio, promoveu a maior reestruturação da história do Botafogo, a maior reestruturação de um clube de futebol do futebol brasileiro. Sem dúvida. E, possivelmente, eu não vi outro case, podem me apresentar, a maior reestruturação do futebol mundial. Nós estamos vivendo esse momento mágico, delicioso, né, que a gente sai e fica rindo à toa, com razão, né? Mas a gente lembrar como nós pegamos o Botafogo no final de 2022 era algo tenebroso. E aí eu ficaria aqui talvez umas 8 horas, eu não sei se a gente tem todo esse tempo, para falar sobre isso. Mas a gente tem, né, essa reestruturação e agora, com uma gestão profissional feita pela SAF, entendemos que tem algo novo que muita gente não sabe, nem torcedores, nem jornalistas, que a gente faz parte de um grupo multinacional. O Botafogo hoje é uma companhia, a SAF Botafogo, que faz parte de um sistema que a gente chama de emissão multiclubes. Então é muito comum, faz parte da gestão, quando a gente vê uma gestão, por exemplo, de uma corporação, é que eu estou falando de uma forma genérica, que serve para uma corporação no futebol ou não futebol, mas que aconteceu no Botafogo. É muito comum você otimizar a captação de recursos. Então, os recursos eles podem vir de fora para capitalizar o clube, ou a SAF Botafogo aqui no Brasil, como podem sair daqui e ir para fora. Eu sou presidente do Conselho Fiscal do Botafogo de Futebol e Regata. Nós temos o Botafogo por contrato, e aqui eu vou falar apenas o que é público, logicamente os detalhes dos nossos contratos com a SAF, por condição de confidencialidade, tem certas situações que a gente não pode falar, mas a gente fala que é de domínio público, né?
Por exemplo, nós temos um profissional, nós temos um assento no Conselho Fiscal da SAF, por contrato. Qual o nome desse profissional? Chama-se Eduardo Doni, ele é aqui de São Paulo, é conselheiro fiscal e de administração profissional, botafoguense, né, que ele faz esse trabalho de representar o Botafogo no Conselho Fiscal da SAF. Tem uma outra coisa muito importante para a gente esclarecer, que a gente tem um contato contínuo com os executivos e com a estrutura de governança da SAF. Por exemplo, o presidente do Conselho Fiscal da SAF, que é o Vitor, já esteve no meu escritório aqui em São Paulo por ao menos 2 vezes, em que a gente ficou horas e horas conversando, né, sobre detalhes do contrato, a nossa visão de Botafogo, de futebol e regatas, agora investidores da SAF, nós temos 10% do capital total, mas 100% das ações de classe A, tá certo? Que nos confere alguns direitos, algumas coisas que protegem a nossa história, o nosso clube, as nossas cores, né? Então, esse movimento, que a informação que eu tenho, que já foi liquidado, é um movimento normal que pode acontecer mais vezes, tá bom? Então, quando você faz uma otimização de recursos, né, você tem situações que podem vir ser original do Brasil e para fora, e eu acho até que foi uma coisa boa, que foi digamos que quando você tem um dinheiro que sai do Brasil e vai para fora, a gente registra, para quem é da contabilidade ou de finanças, uma receita financeira no Brasil, tá certo? Isso aumenta o lucro no Brasil, isso é muito bom, né? Então eu vejo isso como uma operação estritamente normal, que pode acontecer várias outras vezes, tá? Lembrando, até pegando um gancho, Manel e Luiz, que como a gente está no mundo novo, às vezes a gente fica assim, olhando para o irmãozinho lá da França, da Bélgica, a gente fica assim, será que o papai John, né, vai dar o carinho para a gente em relação aos demais, né? Lembrando que toda transação internacional, ela está protegida, está sujeita a várias regras já existentes no mundo corporativo, como uma multinacional. Por exemplo, a gente tem a lei cambial, a gente tem uma lei, situações muito definidas na legislação tributária, que é a legislação do transfer price, do preço de transferência, a gente tem a legislação do fin capitalization, que a transfer price fala dos preços que a gente pratica com os nossos irmãos, vamos usar assim essa figura, no exterior. Fin capitalization é exatamente a relação dívida-capital, como pode ser dívida ou capital, né, a estrutura de capital. Agora a gente tem uma regra nova também, que essa me preocupa um pouco, que é a regra do BEPS, que é o Basic Organizing Profit Shifts, da tributação mínima global. Enfim, aí é um assunto bem técnico, bem específico. Mas nós temos suporte e a equipe da SAF, a gente sabe, porque eles nos reportam isso, tem muita gente competente, muita gente que assessora a SAF, que olha e verifica o compliance, que é um termo que você gosta muito e trabalha, né, das ações, né, tanto da SAF, e também a gente cuida aqui do lado do Botafogo.